Toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Vocês estão prontos para mergulhar nos 12 cestos de Deus? Vocês estão prontos para andar no Espírito? Vou dizer algo que eu penso com muita firmeza. A igreja não funciona bem sem oração. Eu nunca vi uma igreja funcionar bem sem oração. E sempre vi que uma igreja que ora funciona bem. Eu realmente não acredito numa igreja que não ora. Mas quando a igreja ora, as coisas acontecem. Você crê nisso ou não? Eu quero hoje dizer o seguinte. Falei para o pastor Ricardo que o bom é não falar muito. O que nós precisamos é orar mais. Porque senão nós ficamos falando e não oramos. Então é importante que você esteja aqui agora abrindo o seu coração em oração. Dizendo, Senhor, faça na minha vida o que tem que ser feito. Porque o tema de hoje é o que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O nosso tema são os imperativos de Deus. Eu quero dar uma introdução geral nisso. Você sabe que cada ano nós temos ouvido Deus nisso. Qual será o tema do próximo ano? Eu me lembro, o ano passado, eu estava orando, passei um período lá com o filho, estávamos esperando a vinda dos gêmeos, e estava orando, e eu participei de todas as noites dos 12 cestos de lá. Eles estão lá agora participando também. Está muita gente participando em vários lugares que estão conosco aqui, orando. Pessoas de vários países. E é maravilhoso compreender isso. E aquele momento eu estava ali e algo veio muito forte no meu coração, os imperativos de Deus. E eu descobri algo nesses dias, lendo e estudando. A Bíblia é cheia de imperativos, não 12 é pouco. Tudo são os imperativos de Deus. A Bíblia é cheia de imperativos de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse. Dá para fazer centenas de noites de imperativos de Deus. Porque Deus é um Deus imperativo. Ele tem uma palavra direta para você. Ele tem um alvo direto para o seu coração. Então nós temos que compreender isto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a mensagem de Cristo para a igreja. O que você quer que Deus fale com você? O que você quer ouvir da palavra de Deus na sua vida? Mas deixe eu voltar lá na primeira edição de 12 cestos cheios. É interessante que lá tem imperativos também. Diz, recolhei os pedaços que sobraram. E eles fizeram. Mas antes disso, ele disse, fazei o povo se assentar. E ele disse aí, tem aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus mandou trazer. E olha o que o texto diz, no capítulo 6, versículo 13 de João, onde está a chave de todo o começo, de todas essas edições de 12 cestos cheios. Recolhei, assim pois o fizeram. Se alguém quiser colocar aí no João 6, 13. Assim pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães e cevadas deixado para aqueles que tinham comido. Sabe o que significa 12 cestos cheios? Não é o que eles tiveram, é o que sobrou. Dá para pensar nisso ou não? É o que sobrou. 12 cestos cheios não é o que você veio buscar, é o que Deus vai dar mais do que você está buscando. 12 cestos cheios significa o milagre foi além da necessidade. Fale com você mesmo agora, Senhor, eu quero na minha vida um milagre além da minha necessidade. O que foi que eles fizeram? Colocaram nas mãos de Jesus. Tem aí um menino que ele tem 5 pães e 2 peixes. Só que esse menino fez algo, sabe o que ele fez? Colocou nas mãos de Jesus.
Então, 12 cestos cheios, ouça o que o Espírito diz, não funciona se você não colocar o que você tem nas mãos de Jesus. Você diz, mas é tão pouco, Senhor, só tenho 5 pães e 2 peixes. É suficiente. O que você tem é suficiente para o milagre. Você diz, eu não tenho nada, é suficiente. Coloco nada. Senhor, eu só tenho problemas, coloca. Senhor, tem dificuldade, Senhor, eu quero colocar a minha vida em teu altar agora. Então, a sua vida tem que ser oração o tempo todo. Sua vida tem que ser entrega o tempo todo. Sua vida tem que ser um depender de Deus o tempo todo. Traz aí 5 pães e 2 peixes. O menino resolveu seguir Jesus. A mãe dele fez um lanche para ele. 5 pães e 2 peixes. Aquele menino teria uma história para contar o resto da vida, vocês não acham? Sabe algo que eu acho muito interessante na Bíblia? Todos os evangelhos contam essa história. Todos. É uma marca tão forte no ministério de Jesus, 12 cestos cheios, porque isso repercutiu por todos os séculos. Sobraram 12 cestos cheios. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Eu não sei o que fizeram com aquele menino, com aquele cesto. Mas eu fico aqui pensando, se eu estivesse lá, eu daria uma sugestão. Pega um cesto, dá para esse menino levar para casa. Porque já sobrou mesmo. Você já pensou esse menino chegando em casa com um cesto? E a mãe dele, o que é isso? É aqueles 5 pães e 2 peixes, só que... Não, mas isso não é nada, foi 12, isso daqui é só um pouquinho. O que foi que aconteceu lá? Que coisa, gente. Me acompanhe. Imagine esse jovem chegando em casa e contando para a mãe o que foi que aconteceu. Hoje eu vi um milagre e vi 12 cestos cheios sobrando. O que Deus tem para a igreja é mais do que ela pede. O que Deus tem para a igreja é mais do que ela busca. O que Deus tem para a igreja é mais do que o que ela necessita. Deus quer dar à igreja 12 cestos cheios. E logo nós vamos ter 12 edições dos 12 cestos cheios, porque está chegando. E Deus tem dado cada ano um tema. E nesta noite nós começamos com um novo tema, os imperativos de Deus. Vocês vão se surpreender com os imperativos. Acho que eles não foram publicados, eles virão. Qual que é o de hoje? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Vamos abrir esse texto. Apocalipse, capítulo 2. Quem tem ouvidos, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Olha o imperativo. Ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Você vai observar no Apocalipse 7 igrejas. Na 7 a palavra é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu estava lendo algo sobre ouvir e fiquei tão impressionado. Uma vez um grande pregador alemão que morreu na guerra, chamado Bonhoeffer, ele disse: quem não aprende a ouvir Deus, não tem o que falar. Uma igreja que não sabe escutar, ela não tem o que dizer. Nós precisamos aprender a escutar. Ouvir é uma dádiva, em especial quando se trata da palavra de Deus e ouvir a voz de Deus.
Você sabia que em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 e 2, Salomão escreveu que nós temos que ser prontos para ouvir? Quando você for ao santuário, seja reverente, quem se aproxima para ouvir é melhor do que tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Olha o que ele está dizendo. Não ouvir, não escutar Deus é tolice. Vir para a igreja e não ouvir o que Deus diz é tolice. A igreja tem perdido muito quando ela não escuta Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tiago capítulo 1, versículo 19, ele diz que nós temos que estar prontos para ouvir e tardio para falar. Paulo, servo, Tiago capítulo 1, versículo 19. Olha o que o texto diz: cada um seja pronto. Meus amados irmãos, tenha isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar. O problema nosso é que a gente é pronto para falar e tardio para ouvir. A gente tem que só inverter isso. Você lembra de um jovem que orou, fala: Senhor, que o teu servo ouve. Irmãos, eu quero hoje dizer algo a vocês. A Bíblia coloca essa questão de ouvir, mas eu digo que há uma diferença entre ouvir, né, e darmos ouvido. Muitas vezes a gente ouve, mas não dá ouvido. Por exemplo, Adão e Eva ouviram, mas não deram ouvido. O problema é que eles deram ouvido para o diabo. Aí complicou o mundo. O problema do mundo começa com nós ouvirmos. Mas a solução da igreja começa também quando ouvimos. Nesta noite eu quero que nós oremos dizendo: Senhor, fala com a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O que Deus está falando para a igreja hoje? Eu não poderia pensar em falar sobre isso se eu não quisesse também dizer: Senhor, eu quero te ouvir. O que o Senhor quer para a igreja? Como que o Senhor quer que a gente fale sobre isso? Nós temos que ouvir. E a Bíblia diz que o ouvir gera fé. Muitas vezes você diz: eu preciso de fé. A Bíblia diz que é ouvir que gera fé. A Bíblia diz, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Então nós temos que ouvir para ter fé. Nós temos que ouvir o Espírito, ouvir a palavra. A palavra, quando você ouve, a palavra gera obediência. Mateus 13, 23, diz que quando você ouve a palavra e a entende, você é boa terra. Quem que é boa terra? Quem ouve a palavra, tem intenção de ouvir, dá ouvidos à palavra. Irmãos, nós precisamos de ser boa terra. Hoje nós estamos vivendo em dias que a palavra de Deus nunca foi tão maravilhosamente aberta para as pessoas ouvirem a palavra. Hoje é fácil você ver a palavra em todos os lados. Hoje eu vejo que eu consigo pegar textos e mensagens do mundo inteiro. Hoje você entra assim na internet, coloca uma mensagem que foi pregada hoje lá nos Estados Unidos, já sai a tradução para você, na hora. Antes era muito difícil uma coisa chegar, uma verdade de Deus chegar. Hoje você consegue ver o que Deus está fazendo em todo o mundo rapidamente. Mas sabe o que está faltando? Boa terra. Boa terra, aquele que ouve a palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos que ser boa terra. Senhor, faça de mim boa terra. Irmãos, a igreja precisa de boa semente, mas precisa de boa terra. A igreja precisa de bons pregadores, mas precisa de boa terra.
A igreja precisa de bons teólogos que preguem a palavra, mas ela precisa de boa terra. Terra que produz 100, vezes mais. Nós temos que orar, Senhor, faça de nós uma igreja que seja uma boa terra. A palavra chega e volta pronto para ouvir. Por isso que eu digo para você que a palavra de Deus gera obediência. Jesus, ele colocou aquele que ouve a minha palavra e pratica, edifica sobre a rocha. Ela gera obediência. Jesus disse que o maior problema que nós vamos ter na eternidade está em Lucas 6,46. Ele vai dizer para muita gente: por que me dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Porque você não escutou o que eu disse. Você não escutou a palavra. Olha o que diz: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Porque quem tem Jesus como Senhor, ele escuta, ele ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Senhor, ensina-me a ouvir a Tua palavra, para que isso não aconteça comigo, não aconteça conosco. Senhor, queremos ouvir a Tua palavra. Queremos ouvir o Teu Espírito. Queremos ouvir o que Tu tens para nós hoje. O que o Senhor tem para a igreja no século 21. O que o Senhor tem para a igreja em 2019. Senhor, dá-nos a capacidade de ouvir. Esteja orando assim: Senhor, eu quero ouvir e obedecer a Tua palavra. Ouvir gera obediência. Ouvir gera fé. Ouvir gera obediência. Ouvir gera fé. Ouvir gera obediência. E sabe mais? Ouvir gera santidade. João capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a verdade do que Deus fala que muda as nossas vidas, que transforma as nossas vidas. A igreja precisa ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à igreja hoje. Se nós queremos 12 cestos cheios, temos que ter os imperativos de Deus, todos os imperativos. E vou dizer, esse imperativo 1 é a base de tudo, porque se nós não ouvirmos esse, como vamos ouvir o outro? Porque todos vão falar daquilo que Deus está dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça os imperativos de Deus. Nós tivemos dificuldade de escolher 12, para vocês terem uma ideia, de tantos que tínhamos. Pedimos ao Espírito Santo para dizer quais. Ouvimos o Espírito para dizer quais. Porque nós precisamos saber quais são os focos centrais da carência nesse tempo, nesses dias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu estava fazendo umas notações e ouvindo essa palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu pensei em Noé. Qual o segredo de Noé? Ele ouviu Deus. Qual foi o segredo de Abraão? Ele ouviu Deus. Qual foi o segredo de Moisés? Ele ouviu Deus. Qual foi o segredo de Samuel? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Qual foi o segredo de Davi? Ele escutou a Deus. Espera um pouco, todos os homens e mulheres de Deus ouviram Deus. Jeremias escutou Deus. E Paulo escutou Deus. Jesus enfatizou isso. Sabe o que eu estava vendo esses dias e fiquei muito impressionado? Paulo morreu no ano 68. E ele avisou a Timóteo, disse: Timóteo, vai ser muito difícil daqui para frente o ministério. Porque as pessoas vão ter comichões nos ouvidos e vão ouvir qualquer besteira. E vão perder muito de tudo isso que nós estamos ensinando. Paulo disse para Timóteo isso. É uma batalha, é uma guerra permanente que você vai ter. João escreve o Apocalipse no ano 96. 28 anos se passaram da igreja. Tudo que Paulo falou realmente estava acontecendo.
E o Senhor Jesus Cristo vem e traz uma palavra através de João à igreja no Apocalipse, no ano 96. Sabe o que ele disse? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja hoje. Ele está dizendo isso para mim e dizendo para você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu e você precisamos disso. Gente, esse tempo se passou, esse tempo se passou, esse tempo se passou, esse tempo se passou. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da vida de Deus, da força de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus. Vamos agora, vou ouvir. Quando eu abro o Apocalipse, no capítulo 2, versículo 11, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E sabe o que ele está falando à igreja lá? Você perdeu o primeiro amor, você perdeu essa paixão. Eu estava ouvindo isto no meu coração e fiquei pensando, Senhor, nós precisamos dessa intimidade perdida. Esse vai ser o grande tema que vai terminar esse encontro aqui, nesses 12 cestos. Quando chegou para a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 17, olha o que diz no 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero que você tenha identidade. Ele quer trazer a identidade para cada cristão, para cada um de nós. Saber que você tem uma identidade eterna. Por isso você se torna um vencedor. Ouça sobre isso. Quando eu leio sobre a igreja de Sardes, do capítulo 3, versículo 3. No versículo 3 assim: lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, guarda-o e arrepende-te. Sabe o que ele está dizendo? Mais um imperativo aí. Arrependimento. A igreja precisa de arrependimento. Essa palavra está desaparecendo no século 21. Você não ouve mais falar de arrependimento. Faz muito tempo que não ouvo sermões sobre arrependimento. Sabe o que o Espírito está dizendo? Arrependa-te. É hora de arrependimento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E no versículo 6 vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guarda, arrependa-te. Sabe o que ele diz para a igreja de Filadélfia? Capítulo 3, versículo 13. Você vai encontrar esta mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E é para essa igreja que ele diz: eu te dou uma porta aberta. Sabe o que ele diz para a igreja de Laodiceia? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz. Olha o que diz: se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, ouvir a minha voz, ouvir a minha voz. Qual é esse versículo? Se alguém ouvir a minha voz, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir. É preciso ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que ele está chamando? A intimidade. Ele termina dizendo: esse é o imperativo. Eu quero ter intimidade com vocês. A mensagem da igreja é um abraço de Deus, um abraço amoroso de Deus, dizendo: eu quero vocês. Eu quero caminhar com vocês. É assim que tem que terminar os nossos 12 cestos cheios, nessa edição. Gente, nós não precisamos de mais nada do que isso. Estar ouvindo os imperativos de Deus. Nesta noite eu quero convidar você a abrir o seu coração. Talvez você chegue aqui e diz: eu só tenho 5 pães e 2 peixes, mas eu quero colocar nas mãos de Jesus Cristo. Talvez suas necessidades são tão grandes,
mas coloca nas mãos de Jesus Cristo. Suas buscas, suas perguntas, seus desejos, sua vida de oração. Às vezes a sua vida de oração é tão pequena, mas você diz: Senhor, não passa de 2 peixes, mas eu quero colocar e quero ter uma vida de oração. Dá-me uma vida de oração. Dá-me 12 cestos cheios. Que este seja o ano. Eu preciso de 12 cestos cheios, porque eu preciso de um cesto para cada ano, né? Então eu quero viver uma vida de vitória, uma vida de vitória, uma vida de vitória, uma vida de vitória em todas as áreas. Quais são as áreas que você hoje quer colocar-se diante de Deus para dizer: Senhor, eu estou aqui. Quero convidar você a ficar em pé e abrir o seu coração e abrir a sua mente. Talvez você venha aqui com tantas necessidades, mas Deus está chamando você para colocar nas mãos dEle todas as suas necessidades. Mas é interessante, não coloque apenas as necessidades, coloque também as possibilidades. Olha, nós não temos mais nada aqui, Senhor, a não ser 5 pães e 2 peixes. Traz aí, pode trazer. É interessante. Esse é o imperativo de Deus. E Ele abraça a sua vida com todas as possibilidades do seu espírito. Pai Todo-Poderoso, nós queremos com isto dar o lançamento deste tempo de vitória aqui, para que eu e cada irmão e irmã, e pessoas que nos ouvem também à distância, Senhor, onde estiverem, se liguem e sintam o abraço da Tua plenitude, da Tua glória, da Tua presença, e nós possamos ter nas Tuas mãos as possibilidades de vermos 12 cestos cheios em nossas vidas, em todas as áreas, seja na área econômica, na área espiritual, na área física, na área de saúde, na área familiar, na área dos relacionamentos, na área de planos e projetos, seja na área de ministérios da igreja, na área de vermos homens e mulheres salvos pelo Evangelho, de vermos a igreja sendo o que tem que ser, e fazendo o que tem que fazer, e chegando onde tem que chegar, e operando, Senhor. Ó Pai, nós queremos pedir que nós possamos entrar nessa intimidade maior contigo, nessa vida de imperativo contigo, nessa vida de dedicação a Ti, nessa vida de uma dependência a Ti. Senhor, coloque colírio em nossos olhos, coloque, Senhor, a Tua palavra em nossos corações, dá-nos corações que possam gerar 100 vezes mais. Senhor, dá-nos um coração orante de Jesus, dá-nos o coração orante de Jesus, dá-nos o coração orante de Jesus, que nós possamos orar com o coração de Cristo, que nós possamos adorar com a adoração do Espírito, que nós possamos, Senhor, ter o clima do céu nessas noites aqui, Senhor, que nós possamos ver a Tua glória manifestada na vida de homens e mulheres aqui, Senhor. Prepara o nosso coração para ser aquele terreno que o Senhor quer, para produzir 100 vezes mais. Senhor, que esses sejam dias que o Senhor vai tirando pedras do nosso coração, espinhos de nossa vida. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor tire ervas daninhas do jardim da nossa vida, e o Senhor plante sementes e ative, Senhor, ative possibilidades, assim como Paulo disse, ative o dom que há em Ti, Senhor. Nós queremos pedir que esses dias sejam um ativar do Teu Espírito, de dons e ministérios, e ativar uma vida de oração, ativar uma vida de compromisso, uma vida de entrega, uma vida de quebrantamento, uma vida cheia do Espírito Santo. Pai, habilita homens e mulheres a entrar nesse território de vitória, esse território de vitória como família, como ministério, como homens e mulheres, diante do Teu Espírito. Senhor, quebranta o nosso coração e haja o derramar glorioso do Teu Espírito sobre o Brasil, sobre a nação brasileira, sobre o mundo nesta geração, sobre a igreja brasileira, sobre a igreja em Londrina, sobre dons e ministérios. Ó Espírito Santo, sopra com a Tua glória, com a Tua majestade, com a Tua presença, com a Tua força, Senhor. Abraça o Teu povo de uma forma libertadora. Nós oramos em nome de Jesus. Levante a sua mão e diz: Senhor, nós entregamos nossa vida a Ti, encha-nos do Teu Espírito, quebranta o nosso coração, faça algo novo em nós, nesses dias,
Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.